Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande compartilhar com vocês esse momento de reflexão mais uma vez, né? Vamos agradecer a Deus em primeiro lugar a oportunidade de estarmos aqui energeticamente juntos, dando sequência aos trabalhos da nossa Casa da Esperança. E com o coração harmonizado, transbordando de muita alegria, vamos rogar ao Mestre Jesus e à espiritualidade maior que nos dê inspiração para o trabalho dessa noite e que na nossa vida nunca nos falte ânimo e coragem para a realização de todas as tarefas que nos são confiadas. Senhor Jesus, nos envolve, Mestre, na Tua paz. Hoje vamos dar sequência ao estudo do livro Primícias do Reino, Espírito Amélia Rodrigues, pelo médium Divaldo Franco, uma psicografia de Divaldo. E nós já estamos lá pelo capítulo 18, chegando ao fim já quase do estudo dessa obra. Esse capítulo 18 nos traz o título Ide e Conquistai a Terra. Eu sempre gosto de começar os nossos trabalhos falando um pouco sobre o título do capítulo a ser abordado. E esse título, Ide e Conquistai a Terra, ele traz um verbo, ide, que é a segunda pessoa do plural do imperativo do verbo ir, que seguiria o mesmo que dizer caminhai, marchai, ide e conquistai. Então, entendamos esse título como uma ordem, ide, imperativo do verbo. Mas vamos lá ao nosso trabalho. Iniciemos com a leitura do texto, de Amélia, que como sempre vai nos envolvendo com sua forma poética de descrever lugares e descrever situações. Amélia começa esse capítulo falando o seguinte: a saudade pairava como um ar misterioso em toda parte. Na Galileia, tudo eram evocações. O cenário do mar cantante e generoso, imenso e piscoso. Um mar que ele tanto amara. As cidades ribeirinhas, adornadas de sebes verdejantes e ricas de pomares. As rechãs coroadas de trigo que lhes inspiraram as inconfundíveis parábolas. Tudo, lá na romanesca região das almas simples do povo, estava assinalado pelos selos da sua mansidão. Mesmo os montes serenos e cansados de permanecerem sob ventos, sob sol e sob chuva, esses mesmos pareciam recordá-lo. O Jordão, o querido rio, na cantilena das suas águas murmurejantes, carreando sal para o mar morto, igualmente o evocava. Todos os recantos, naquela querida Galileia, de amores simples e gente apaixonada, de fé abrasadora e coração de criança, toda a Galileia guardava as marcas vivas de suas pegadas. Então, nesse início de capítulo, nós vamos observar a delicadeza com que Amélia nos coloca e nos descreve o período triste daquela região, daquele povo, após a crucificação e a morte de Jesus. Então é lá que nesse lugar e nesse tempo que o capítulo está inserido. Ide e conquistai a terra. Continua Amélia, Jerusalém agora parecia mais cruel. Seu ar era difícil de ser respirado. Mantinham-se ali,
porque para ali foram designados. Ao todo, quase 120 daqueles 500 irmãos, testemunhas vivas da ascensão dele. Então, quando ela nos diz assim, mantinham-se ali quem? Os apóstolos, aquele grupo, né? Cerca de 120 daqueles irmãos que seguiam Jesus na sua peregrinação, eles permaneciam em Jerusalém. E o texto nos coloca que assim eles faziam, porque para ali eles foram designados. E aí fica a nossa interrogação. Quem designou? Né? Quem? E o capítulo 1 de Atos, né, nos seus versículos 4 e 5, nos traz um trecho que pode nos esclarecer sobre isso. Diz o seguinte: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, havia, de certa forma, naquele diálogo que em algum momento Jesus travou com os apóstolos, uma determinação de que eles não se ausentassem logo da região, né? Não se ausentassem de Jerusalém, porque haveria ali algo que seria do interesse deles, algo que teria sido prometido, né? E isso aconteceria não muito depois desses dias, ou quer dizer, num período próximo àquele dia da ascensão. Podemos aqui imaginar que existia, além dessa determinação de Jesus, uma necessidade daquele grupo estar junto. Primeiro porque eles juntos, eles de certa forma se sentiam protegidos, né? E porque juntos eles estavam ali naquele lugar onde eles conviveram com Jesus e de certa forma aquele local era um local com uma estrutura espiritual capaz de permitir o evento grandioso, né, que estaria por vir. Eles talvez não tivessem entendimento disso, mas a espiritualidade nós vemos que tudo organizou para que isso pudesse acontecer. Amélia continua a narrativa desse capítulo nos dizendo o seguinte, que os apóstolos eles reuniam-se frequentemente no cenáculo, onde alguns residiam, aqueles que com ele conviveram a miúde e que aguardavam respostas que lhes clareassem as inquietudes. Embora a comunhão mantida com Jesus, eles não se sentiam preparados para o ministério. Eles sabiam-se inseguros, até há pouco os encontros, os reencontros inesperados com Jesus os alentavam. As notícias constantes, as visões, os diálogos que eram traçados com o mestre, diálogos incomparáveis. Mas agora, depois que o mestre se foi, eles estavam ali, mergulhados em saudades, grandes saudades, abatidos, sem saber como ou por onde começar, né? Ou seria recomeçar sem o mestre. Prestemos atenção a algumas expressões que são ditas nesse trecho da narrativa de Amélia. Ela fala de inquietude desses homens, né? Dos apóstolos e daquele grupo maior. Ela fala de saudades. Ela fala que eles não se sentiam preparados. Ela fala que eles tinham dúvidas de como começar, por onde começar, ou talvez fosse por onde recomeçar. Seria interessante se aqui traçássemos um paralelo, né, sobre esses momentos em que a saudade, a inquietude pela partida, seja de um ente querido, ou uma personalidade, ou alguém que nos é muito caro, ou alguém que de certa forma
exerce um papel importante em algum segmento, de certa forma não nos sentimos preparados a continuar um trabalho sem essa pessoa. Podemos traçar um paralelo aqui, falando talvez o desencarne de Chico, né? A ausência física de Chico, o que é que isso causou em muitos, principalmente os mais próximos, aqueles que se dirigiam com mais frequência lá ao centro, à cidade onde ele residia, né? Então todos esses certamente foram tomados por um sentimento de orfandade, né? Existia falta, uma falta física daquele consolo, né? Que Chico que trazia para todos. Imaginemos, por exemplo, aquelas mães todas que iam, né, em busca dele para saber notícias dos seus filhos queridos que tinham desencarnado. Então, todas essas pessoas talvez tenham ficado a se perguntar naquele momento, e agora? Né? Como fazemos sem ele? Né? Falta do consolo, a falta de alguém que tira as nossas dúvidas, a falta da energia restauradora que a presença física de Chico trazia, né? Aquelas reuniões embaixo do abacateiro, tão narradas nas suas memórias, nas suas obras. Então, para muitos, isso foi extremamente difícil. A pergunta seria como recomeçar ou como continuar sem Chico. Recentemente, um pouco antes do início da pandemia, no encerramento de um congresso no Rio de Janeiro, o jornalista André Trigueiro faz uma pergunta a Divaldo, e antes mesmo dele formulá-la, ele até se desculpa por ela, mas ele disse que as falas de Divaldo davam abertura para que aquilo pudesse ser perguntado. Então o André, ele pergunta ao Divaldo assim, que no desaparecimento dele, né, considerado o maior divulgador da doutrina espírita no mundo, como ficará o movimento espírita? Né? E a resposta de Divaldo é muito interessante. Ele responde simplesmente: será melhor. Né? Então, todos nós, nesse momento, podemos olhar a falta desses homens como um processo de orfandade que algumas comunidades passarão, né? Desses vazios que parecem impreenchíveis, né? E olha que nós estamos vivendo isso e falando disso, dessa orfandade, seja de um Chico ou num futuro em relação ao desaparecimento de um Divaldo. Nós estamos falando isso no momento que nós convivemos com a certeza de que continuarão vivos a nos consolar, a nos orientar, não é? Nós estamos aqui convictos da reencarnação, da pluralidade das existências. E lá, naquele tempo de Jesus, naquele tempo dos apóstolos, olha que momento difícil. E imaginemos o vazio que deve e que foi deixado por um espírito do calibre de Jesus. O tamanho desse vazio, o tamanho do vazio que essa ausência física provocou naquele grupo todo. Com certeza ficaram extremamente, digamos assim, desnorteados. Né? E Amélia vai seguindo com a narrativa nesse livro, e aqui ela já nos chama a atenção para onde aqueles apóstolos estão inseridos. Jerusalém, o que ela fala aqui, aquela era uma cidade poliglota, né? Uma cidade de diversas línguas, de diversos idiomas, uma cidade para onde convergiam pessoas de muitos lugares diferentes, né? Então, dificilmente eram entendidos ou entendiam, mesmo entre os compatriotas. Essa era a preocupação dos apóstolos. Eles eram homens muito simples, né? Para quem era muito fácil se comunicar no dialeto da sua própria região. Então, para quem era difícil entender, como que eles poderiam ser entendidos? Que mensagem eles poderiam levar ao mestre num lugar como aquele, numa cidade onde eles não eram compreendidos direito?
ou eles não se faziam compreender, ou eles também não compreendiam o que se falava. Então, no meio de tantas dúvidas, aqueles apóstolos eles se reuniam para evocá-lo, né? Então, naquelas reuniões, eles discutiam os feitos de Jesus, as lembranças eram muitas, eles se enriqueciam de muita comoção naqueles encontros, eles choravam as suas saudades, eles ficavam jubilosos de se saberem escolhidos para continuarem aquela obra, mas eles não sabiam como começar e por onde começar, né? E aí chega o dia de Pentecostes. Pentecostes era o dia que guardava uma significação toda especial para o povo de Israel. Para os judeus, né, o Pentecostes ele celebra o dia em que Moisés recebeu no Sinai as tábuas da lei, né? Então foi o dia em que o Senhor se dirigiu a Moisés. Era um dia consagrado a traduzir gratidão, né, ao Senhor por todas as messes que eram concedidas àquele povo. Então era também assim conhecido como o dia da colheita, né, principalmente a colheita do trigo. Então era um dia de agradecimento, era um dia festivo, um dia de muita alegria, né? Era um dia onde não se trabalhava. Isso para os judeus, isso está lá no Antigo Testamento. Para os cristãos, e o Novo Testamento já nos traz isso aqui, que para os cristãos, o dia de Pentecostes, ele rememora a descida das vozes do céu, né, no cenáculo, né, 50 dias após a Páscoa. Então, nessa narrativa de Amélia, nesse capítulo que ora estudamos, o dia de Pentecostes foi um dia em que os apóstolos eles guardavam, e isso foi descrito por ela, o coração com emoções que eles não conseguiam traduzir, né? Eles experimentavam, segundo Amélia, a impressão de que alguma coisa estava por acontecer, né? Em Atos 2, nós temos a descrição desse dia e de tudo que se passou naquele momento, né? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Então, eles tinham sido designados a estarem naquele lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa aonde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Para Amélia, quando ela começa a descrever esse evento, ela coloca assim, que parecia-lhes terem caído escamas dos olhos e soerguidas sombras que os envolviam mentalmente. Um discernimento vigoroso dominou a todos. Lucidez e segurança irromperam em palavras que, atropeladas a princípio, fluíam dos lábios, qual se êxtase singular deles se apossasse. Abriram as janelas, saíram à porta, todos dominados por um impulso indomável que os guiava, falando sem mesmo saberem o que nem o porquê daquelas expressões que lhe eram estranhas. Mentalmente, eles experimentavam a impressão de um suave velejar por além dos rios insondáveis, onde anteriormente jamais deslizaram.
E aqui vai uma descrição física do estado deles. As veias nas têmporas alteradas mal detinham o comportamento circulatório. Os olhos brilhantes e parados, uma palidez mortal, um suor abundante e o verbo, a fala, vertida em catadupas sobre o sob estranho e vigoroso comando. Então, talvez aqui nessa descrição de Amélia nós estejamos falando de coisas que nos são muito familiares quando adentramos no estudo da mediunidade nas nossas casas, né? E tudo isso descrito aqui, nesse momento, nesse texto, nada mais é do que uma explosão de mediunidade, né? Uma mediunidade que envolveu todos, explodiu em todos naquele momento ali em Jerusalém. Segundo Amélia, né, isso foi um acontecimento que, embora possamos vê-lo com olhos de muita alegria, mas foi um acontecimento que atraiu curiosos e atraiu muitos descrentes, né? Em primeiro lugar, porque aqueles homens que estavam ali a falar nas mais diversas línguas eram simples galileus, né? E a pergunta que se fazia naquele momento é como poderiam os galileus falar em idiomas tão diversos, tão complexos, né? Alguns outros homens daquela região, daquele lugar, eles supunham que estavam todos bêbados, embriagados, né? E foram muitas as gargalhadas, os risos de zombaria, né? Mas isso não os intimidou, né? E podemos fazer paralelo nesse momento a que o médium também, no exercício do seu trabalho, hoje, nos centros ou em qualquer lugar, ele não deve se intimidar, né, com a zombaria, com aqueles que não acreditam, com aqueles que nos consideram professando uma coisa fora de uma realidade, né? E Amélia seguiu na sua narrativa que mesmo naquele momento eles continuaram e prosseguiram imunes à ironia, e aí veio Simão, né, vivamente e claramente mediunizado, com um semblante que, segundo Amélia, irradiava uma suave claridade, e ele tomou a palavra e falou: varões, judeus e todos os que habitais em Jerusalém, esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo ainda a 3ª hora do dia. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Então, Simão, nesse momento, ele traz a recordação de uma profecia de Joel, que está lá em Joel 2, capítulo 2, versículos 28 a 30, onde o profeta diz o seguinte: e há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. Então Joel aqui, ele faz uma descrição antecipada do que aconteceria lá nesse episódio no dia do Pentecostes, né? E quando ele diz que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e ele diz que filhos, filhas, velhos, jovens, todos profetizarão, todos terão sonhos, todos terão visões, todos terão o poder, né, de trazer essas profecias. E ele ainda fala mais, ele fala que também os servos e as servas,
Naquele dia derramarei sobre eles o meu espírito. Então ele está trazendo a mediunidade como uma coisa que é para todos, né? Ele está universalizando a mediunidade, se assim podemos dizer, né? Então muitos mesmo, inúmeros foram os fenômenos mediúnicos observados no dia de Pentecostes. Porque lá a gente pode elencar uma série deles, né? Efeitos sonoros, efeitos luminosos, psicovisão, psicofonia, intuição. Lembra lá quando disseram que os apóstolos eles tinham a impressão de que algo iria acontecer, né? A intuição, né? O texto até nos traz, o texto de Amélia, a seguinte frase: a xeneglosia, irrompendo nos continuadores do mestre crucificado, pasmava. Os glossólalos prosseguiam, imunes à ironia. Xenoglosia, né? Mediunidade poliglota. Glossolalia, dom das línguas. E hoje, o que a doutrina espírita nos diz sobre tudo isso, né? A doutrina espírita, ela nos abre o entendimento, ela nos esclarece sobre a mediunidade, sobre todos esses fenômenos que sempre estiveram presentes em todos os momentos da humanidade. E aqui relembremos o que seria xenoglosia ou mediunidade poliglota, que foi uma das coisas mais vistas e mais admiradas e que de certa forma causou maior espanto no dia de Pentecostes. A xenoglosia ou mediunidade poliglota, vale relembrar, não é? Foi um termo criado pelo fisiologista Charles Richer, né? Que é uma faculdade pela qual o médium se expressa oral ou graficamente por meio de um idioma que ele não conhece na atual encarnação. Então se tratam de línguas existentes hoje ou que existiram no passado, mas que o médium não tem conhecimento sobre essa língua na sua atual encarnação. Então, o médium poliglota, ele só pode falar numa língua que ele já conheceu em outros tempos, né, em um momento encarnatório, né? Então, o idioma pelo qual ele vai se expressar durante o transe está na sua bagagem, na sua memória espiritual. A glossolalia, e talvez tenha sido por isso que Richer criou o termo xenoglosia para diferenciar de glossolalia, porque glossolalia é conhecido como dom das línguas, né? É onde pacientes, né, em transe sonambúlico, falam ou escrevem em pseudolínguas, né? São línguas inexistentes, elaboradas normalmente nos recessos de suas subconsciências. Então, no livro Animismo e Espiritismo, né, o autor desse material, o Alexander Aksakov, ele dedica 20 páginas desse livro e descrevendo médiuns falando línguas que não lhe são conhecidas naquela encarnação. Então, o final da narrativa desse capítulo, né, desse livro de Amélia, esse capítulo 18, Amélia coloca o seguinte, né, que os espíritos de luz conduzi-los-ia pelos caminhos do mundo, doravante, levantando os alquebrados, consolando os aflitos, libertando os obsidiados e pregando, esparzindo a luz todos eles, na verdade, como o próprio Mestre fizera. Então, os espíritos de luz conduzi-los-ia pelos caminhos do mundo doravante. Então, aqueles apóstolos e tantos outros que vieram após eles seriam conduzidos, né, pelo mundo, levantando os necessitados, consolando aflitos e obsidiados, fazendo uso dessa faculdade, né, que faz parte da natureza espiritual, a mediunidade, né? Então, dali, finaliza Amélia, eles marchariam como fizeram, para a terra toda, entoando e vivendo a excelsa canção
das boas novas, que agora volta a vibrar em todos os rincões do mundo. Então, Amélia nos fala nesse livro de mediunidade, nos fala de intercâmbio, nos fala que isso é a maior prova, esse intercâmbio é a maior prova da nossa imortalidade, né? Que nos precisamos reconhecer como espíritos imortais, com inúmeras possibilidades de experiências encarnatórias. Então, a mediunidade, ela precisa ser estudada, valorizada, entendida, para melhor ser utilizada. Então, para nós, nesse momento que chegamos aqui ao final do trabalho, nada mais encorajador, né? Para nós médios, encerrarmos esse nosso encontro da noite com a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 20, no seu item 4, Missão dos Espíritas. Não percebeis, desde já, a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça e que, novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas e superiores, ides pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos segundo o bom ou mau desempenho das suas missões e a maneira por que suportaram as suas provas terrenas. Deixai de temores, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que devem sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades à sua propagação. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. É preciso regar com vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá, senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Ide e conquistai a terra. Ide e agradecei a Deus a tarefa gloriosa que vos confiou. Mas meditai que entre os chamados ao Espiritismo, muitos se extraviaram. Olhai, então, a vossa rota e segue o caminho da verdade. Que assim seja, meus amigos. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e que tenhamos todos uma boa noite e que sigamos em paz. Obrigado a todos. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa